Atos capítulo 28. Chegando todos com vida, logo soubemos que estávamos na ilha de Malta. O povo da ilha foi muito bondoso conosco e fez uma fogueira na praia para nos aquecer do frio e ainda nos agasalharam contra a chuva. Enquanto Paulo estava juntando uma braçada de gravetos para pôr no fogo, uma cobra venenosa que fugia do calor prendeu-se na mão dele. O povo da ilha viu a cobra pendurada na mão de Paulo e diziam uns aos outros: sem dúvida ele é um assassino, embora escapasse do mar, a justiça não deixará que ele viva. Mas Paulo sacudiu a cobra no fogo e não sofreu nada de mal. O povo esperava que ele começasse a inchar ou caísse morto de repente. Mas depois que esperaram muito tempo e não aconteceu nada, mudaram de opinião e concluíram que ele era um deus. Perto da praia onde descemos havia uma fazenda de propriedade de Públio, governador da ilha. Ele nos concedeu com educação e nos deu comida durante 3 dias. Aconteceu que o pai de Públio estava doente de febre e disenteria. Paulo entrou e orou por ele, pôs as mãos sobre sua cabeça e ele foi curado. Então todos os outros doentes da ilha, sabendo do milagre, vieram e foram curados. Como resultado, ganhamos muitos presentes. E quando chegou o tempo de partirmos, o povo pôs a bordo toda a espécie de coisas que precisávamos para a viagem. Passaram-se 3 meses depois do naufrágio, antes de nos fazermos ao mar novamente, e desta vez fomos no Irmãos Gêmeos, um navio que vinha de Alexandria e tinha passado o inverno na ilha. Nossa primeira escala foi em Siracusa, onde permanecemos 3 dias. Dali rodeamos até Régio. Um dia depois, um vento sul começou a soprar, e por isso, no dia seguinte, chegamos a Puteoli, onde encontramos alguns crentes. Eles nos pediram que ficássemos com eles 7 dias. Depois navegamos para Roma. Os irmãos de Roma tinham sabido que estávamos chegando e vieram encontrar-se conosco no fórum da Via Ápia. Outros se reuniram a nós nas três Vedas. Três Vedas. Quando Paulo os ouviu, deu graças a Deus e sentiu-se animado. Ao chegarmos a Roma, Paulo teve permissão de morar onde quisesse, embora guardado por um soldado. 3 dias depois da chegada dele, convocou os líderes judaicos do lugar e falou o seguinte: irmãos, eu fui preso pelos judeus de Jerusalém e entregue ao governo romano para ser processado, embora não tenha causado prejuízo a ninguém nem desobedecido aos costumes dos nossos antepassados. Os romanos me julgaram e queriam soltar-me porque não acharam causa para a sentença de morte exigida pelos líderes judaicos. Mas quando os judeus protestaram contra a decisão, eu achei necessário, sem nenhuma intenção de prejudicar os de minha nação, apelar para César. Pedi a vocês que viessem até aqui hoje para que pudéssemos nos conhecer e eu pudesse contar-lhes que é porque eu creio que o Messias já veio que estou preso com esta corrente. Eles responderam: nós não temos ouvido nada contra você. Não temos tido cartas da Judéia nem informação daqueles que chegaram de Jerusalém. Mas queremos saber o que você crê, porque a única coisa que sabemos a respeito desses cristãos é que eles são combatidos em toda parte. Assim foi que eles marcaram uma ocasião e naquele dia um grande número de judeus veio à casa dele. Paulo falou do reino de Deus, ensinou-lhes a respeito de Jesus, usando as Escrituras, os 5 livros de Moisés e os livros da profecia, e ele começou a conferência de manhã e prosseguiu até a noite. Alguns creram, outros não, mas depois que eles haviam discutido contra e a favor entre si, retiraram-se com essa palavra final de Paulo, ressoando nos ouvidos deles. O Espírito Santo estava certo quando disse por meio do profeta Isaías: digam aos judeus, vocês ouvirão e verão, mas não entenderão, porque o coração de vocês está duro demais e os ouvidos não ouvem. Vocês fecharam os olhos contra o entendimento, porque querem ver, ouvir e entender e voltar-se para mim, a fim de que eu cure vocês. Portanto, eu quero que vocês entendam que essa salvação vinda de Deus vai ser pregada aos estrangeiros e eles aceitarão a mensagem.
Paulo morou durante 2 anos na casa que alugou e recebia todos os que iam visitá-lo, falando a eles com toda a coragem a respeito do reino de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E tinha toda a liberdade para fazer assim.